continuação à leitura do Monge que Vendeu Sua Ferrari. Hoje nós vamos começar o capítulo 11, Seu Bem Mais Precioso. O tempo, quando bem organizado, é a marca mais certa de uma mente bem organizada. Sir Isaac Pitman. Sabe o que é que a vida tem de mais engraçado? Perguntou Julia. O quê? Quando a maioria das pessoas descobre o que realmente quer da vida e a maneira de alcançá-lo, geralmente já é tarde demais. Aquela expressão, se a juventude soubesse e a idade permitisse, é uma grande verdade. E é sobre isso que fala o cronômetro na fábula do Yogi Raman? O lutador de sumô de 3 metros de altura e 400 quilos, com o cabo elétrico cor-de-rosa que cobre as suas partes íntimas, escorrega num reluzente cronômetro de ouro que alguém deixará cair naquele lindo jardim, Julia me lembrou. Uma cena difícil de esquecer, respondi abrindo um sorriso. A essa altura eu já havia percebido que a fábula mística do Yogi Raman não era mais do que uma série de ganchos de memória projetados para ensinar a Julia os elementos da antiga filosofia para uma vida iluminada, enquanto ao mesmo tempo ajudava a lembrar. Comentei essa descoberta com ele. O sexto sentido de um guerreiro. Você está totalmente certo. Os métodos do meu sábio professor pareciam meio esquisitos no começo, e eu lutei para compreender o significado dessa história, da mesma maneira como você se fez as mesmas perguntas quando contei a você. Mas eu tenho que dizer, John, que todos os elementos da história do jardim, ao lutador de sumô, até as rosas amarelas e o caminho de diamantes, aos quais eu ainda vou chegar, serve como lembretes poderosos da sabedoria que aprendi em Sivana. O jardim me mantém concentrado em ter sempre pensamentos inspirados. O farol me faz lembrar que o propósito da vida é uma vida com propósito. O lutador de sumô me mantém focado na minha contínua autodescoberta, enquanto o cabo elétrico cor-de-rosa me liga às maravilhas da força da natureza. Não se passa um dia sem que eu pense nessa fábula e nos princípios que o Yogi Raman me ensinou. E o cronômetro de ouro representa exatamente o quê? Ele é um símbolo do seu bem mais precioso, o tempo. E o pensamento positivo e o autodomínio? Eles não significam nada sem o fator tempo. Uns 6 meses depois que eu fiz do magnífico retiro de Sivana o meu lar temporário, uma das sábias veio à minha cabana de rosas enquanto eu estava estudando. O nome dela era Divya. Era uma mulher linda, com cabelos bem pretos que batiam na linha da cintura e com uma voz muito doce e gentil. Ela me informou que era a mais jovem de todos os sábios que viviam naquela abóbada secreta nas montanhas. Também disse que tinha vindo instruída pelo Yogi Raman, que disse que eu era o melhor aluno que ele já teve na vida. Talvez tenha sido toda a dor que você sofreu na sua antiga vida que permitiu que você abraçasse a nossa sabedoria com um coração tão aberto, ela afirmou. Sendo a pessoa mais jovem da nossa comunidade, me pediram para eu lhe dar um presente. Ele é de todos nós e nós o oferecemos como um símbolo do nosso respeito por você, que veio de tão longe para aprender o nosso jeito de ser. Em nenhum momento você nos julgou ou ridicularizou as nossas tradições. Por isso, e embora você tenha decidido nos deixar daqui a algumas semanas, nós o consideramos um dos nossos. Nenhuma pessoa de fora jamais recebeu o presente que eu vou lhe dar. E qual era o presente? Perguntei impaciente. Divya tirou um objeto da bolsa de algodão artesanal e me deu. Embrulhado num tipo de papel perfumado, havia uma coisa que eu nunca imaginei que fosse encontrar lá, nem 1 milhão de anos. Era uma ampulheta em miniatura, feita de vidro e um pequeno pedaço de madeira de sândalo. Vendo a minha expressão, Divya me disse rapidamente que todos os sábios recebiam uma igual quando eram crianças. Embora nós não tenhamos posses
levamos vidas puras e simples, respeitamos o tempo e vemos como ele passa. Essas pequenas ampulhetas servem como lembretes diários de nossa mortalidade e da importância de viver dias plenos e produtivos, enquanto avançamos nos nossos objetivos. Esses monges nos confins do Himalaia marcavam as horas? Todos eles compreendiam a importância do tempo. Cada um desenvolveu o que eu chamo de uma consciência do tempo. Olha só, eu aprendi que o tempo escapa das nossas mãos como os grãos de areia, para nunca mais voltar. Os que usam o tempo sabiamente desde cedo são recompensados com vidas ricas, produtivas e que os satisfazem. Os que nunca foram apresentados ao princípio de que o domínio do tempo é o domínio da vida, nunca vão perceber seu enorme potencial humano. O tempo é uma grande alavanca, independentemente de termos nascidos com privilégios ou dificuldades, de morarmos nos Texas ou em Tóquio, todos nós recebemos dias com 24 horas. O que separa aqueles que constroem vidas excepcionais daquele que apenas cumpre tabela é a maneira que utiliza o seu tempo. Um dia ouvi o meu pai dizer que as pessoas mais ocupadas são as que mais têm tempo de sobra. O que você acha disso? Eu concordo. Pessoas ocupadas e produtivas são extremamente eficientes ao lidar com o tempo. Elas precisam ser para sobreviver. Ser um excelente administrador do tempo não significa que você tenha que se transformar num orquiloque. Ao contrário, o domínio do tempo permite que você tenha mais tempo para as coisas que realmente ama fazer, aquilo que realmente significa algo para você. O domínio do tempo leva ao domínio da vida. Cuide bem dele. Lembre-se de que ele é um recurso não renovável. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que hoje seja segunda-feira de manhã e a sua agenda esteja lotada de compromissos, reuniões e audiências no tribunal. Em vez de acordar no horário habitual das 6h30 e engolir depressa uma xícara de café e sair correndo para o trabalho, passar um dia estressante, correndo atrás dos outros, digamos que você tenha tirado 15 minutos na noite anterior para planejar o seu dia. Ou para ser ainda mais eficiente, digamos que você tenha tirado 1 hora da sua tranquila manhã de domingo para organizar a semana inteira. Na sua agenda você escreveu quando iria se encontrar com os clientes, quando faria suas pesquisas jurídicas e quando retornaria as ligações telefônicas. E o mais importante, as suas metas pessoais, sociais e espirituais para a semana também entraram nessa agenda. Essa atitude simples é o segredo para uma vida equilibrada. Ao ancorar todos os aspectos mais vitais da sua vida na sua agenda, você garante que sua semana e sua vida vão manter uma sensação de paz e significado. Você não vai me dizer que está sugerindo que eu tire uma folga no meio do meu dia ocupadíssimo para meditar ou andar no parque. Estou sim. Por que você se prende com tanta rigidez às convenções? Por que você acha que tem que fazer as coisas do mesmo jeito que todo mundo? Dispute a sua própria corrida. Por que não começar a trabalhar 1 hora mais cedo para se dar o luxo de fazer um passeio tranquilo naquele belo parque em frente ao escritório? Ou por que não trabalhar algumas horas a mais no começo da semana para poder sair mais cedo na sexta-feira e levar seus filhos ao zoológico? Por que não começar a trabalhar em casa 2 vezes por semana para poder passar mais tempo com a família? Tudo o que eu estou dizendo para você fazer é planejar a semana e administrar o seu tempo de maneira criativa. Tenha disciplina para concentrar o seu tempo ao redor das suas prioridades. As coisas mais importantes da sua vida não devem ser sacrificadas em favor daquelas que não são tão importantes. E não se esqueça de que falhar em planejar é planejar falhar. Ao relacionar no papel, não só os compromissos que você tem com os outros, mas também aqueles muito importantes que você tem consigo mesmo para ler, relaxar e escrever uma carta de amor para sua esposa. Você vai ser muito mais produtivo com o seu tempo. Lembre-se sempre de que o tempo que você gasta enriquecendo as horas em que você não está trabalhando jamais é um desperdício. Ele permite que você seja extremamente eficiente nas horas em que trabalha. Por isso, pare de viver em compartimentos e compreenda de uma vez por todas que tudo o que você faz
constitui um todo indivisível. A maneira como você se comporta em casa afeta a maneira como você age no trabalho. A maneira como você trata as pessoas no escritório afeta a maneira como você vai tratar a sua família e seus amigos. Eu concordo, Júlia, mas realmente não tenho tempo para fazer uma pausa no meio do dia. Atualmente eu trabalho quase toda noite. A minha agenda está realmente sobrecarregada. E quando eu disse isso, meu estômago se apertou só de pensar na tonelada de trabalho que me esperava. Estar ocupado demais não é desculpa. A verdadeira pergunta é: o que o ocupa tanto? Uma das grandes regras que aprendi com o velho sábio é que 80% dos resultados que conseguimos na vida vem de apenas 20% das atividades que tomam o nosso tempo. Yogi Raman achava isso de a antiga regra dos 20. Eu não sei bem se estou entendendo. Muito bem, vamos voltar à sua ocupadíssima segunda-feira. Da manhã até a noite, você pode passar o seu tempo fazendo qualquer coisa, desde falar ao telefone com os clientes até redigir petições, ler uma história para o seu filho mais novo ou jogar xadrez com a sua mulher. Me acompanhou até aqui? Sim. Mas entre as centenas de atividades a quais você dedica o seu tempo, só uns 20% vão dar os resultados reais e duradouros. Só uns 20% daquilo que você faz vão ter alguma influência na sua qualidade de vida. Essas são as suas atividades de alto impacto. Por exemplo, daqui a 10 anos, você realmente acha que todo o tempo que ficou de papo furado ao lado do bebedouro, ou sentado num restaurante cheio de fumaça, ou vendo televisão, vão valer de alguma coisa? Sinceramente, não. Exatamente. Por outro lado, estou certo que você também vai concordar que algumas atividades vão contar muito. Você diz o tempo que eu passo aperfeiçoando os meus conhecimentos jurídicos, melhorando as minhas relações com os clientes e o tempo que eu gasto para me tornar um advogado mais eficiente? Tudo isso e mais o tempo que você cultiva o seu relacionamento com Jenny e as crianças. O tempo que gasta conectando a natureza e demonstrando gratidão por todas as coisas que você tem felicidade de possuir. O tempo que você gasta renovando a sua mente, seu corpo e seu espírito. Essas são algumas das atividades de alto impacto que te permitem desenhar a vida que você merece. Dirija todo o seu tempo a essas atividades que realmente contam. As pessoas iluminadas são movidas por prioridades. Esse é o segredo do domínio do tempo. Uau! Foi Yogi Raman que te ensinou tudo isso? Eu me tornei um estudioso da vida, John. Yogi Raman certamente foi um professor magnífico e muito inspirador, e eu nunca vou me esquecer dele. Mas todas as lições que eu aprendi a partir das minhas várias experiências agora se juntaram como as partes de um grande quebra-cabeça para me mostrar o caminho para uma vida melhor. Julia ainda falou: eu espero que você aprenda com os erros que eu cometi. Algumas pessoas aprendem com os erros dos outros. São as inteligentes. Outras acreditam que o verdadeiro aprendizado vem apenas da experiência pessoal. Pessoas como essas passam por dores desnecessárias no decorrer da vida. Como advogado, eu tinha participado de muitos seminários. No entanto, eu nunca tinha ouvido sobre a filosofia do domínio do tempo que Julia estava compartilhando comigo nesse momento. A administração do tempo não era algo que devêssemos prestar atenção apenas no escritório e deixar para lá quando fôssemos embora. Era um sistema holístico que podia deixar todas as áreas da minha vida mais equilibradas e satisfatórias, se aplicadas corretamente. Eu aprendi que, planejando os meus dias e tirando um tempo para me assegurar de que estava utilizando bem o meu tempo, eu não só seria muito mais produtivo, seria muito mais feliz. Quer dizer que a vida é como uma enorme fatia de bacon, comentei. Tem que separar a carne da gordura para se ter o domínio do tempo. Muito bem, agora você aprendeu. E apesar do meu lado vegetariano não gostar, eu adorei a analogia, porque ela vai bem no alvo. Quando você usa seu tempo e a sua preciosa energia mental para se concentrar na carne, você não tem tempo a perder com a gordura. É nesse ponto que a sua vida sai do campo do ordinário e entra no mundo singular da vida extraordinária. É aí que você realmente faz as coisas acontecerem e as portas para o templo da iluminação de repente se abrem, observou Júlia.
que me leva a mais uma questão. Não permita que as outras pessoas roubem o seu tempo. Cuidado com esse tipo de ladrão. É o tipo de gente que sempre liga quando você acabou de botar as crianças para dormir e se sentar no seu lugar favorito para ler aquele romance emocionante do qual você ouviu tanta gente falar. São as pessoas que adoram passar na sua sala exatamente quando você encontrou alguns minutos de paz no meio de um dia apertado para se recompor e colocar os pensamentos em ordem. Isso acontece com você? Como sempre, Júlia, você acertou bem na mosca. Eu acho que sempre fui educado demais para pedir que ela se retirasse ou para trancar a minha porta, confessei. Você tem que defender o seu tempo com unhas e dentes. Aprenda a dizer não. Ter a coragem de dizer não para as pequenas coisas da sua vida vai te dar o poder de dizer sim para as grandes coisas. Feche a porta da sua sala quando precisar de algumas horas para trabalhar num processo importante. Lembre-se daquilo que eu te disse. Não atenda o telefone toda vez que ele tocar. Ele existe para a sua conveniência, não é para a conveniência dos outros. Ironicamente, as pessoas vão te respeitar mais quando virem que você é uma pessoa que dá valor ao seu tempo. Vão ver que o seu tempo é precioso e vão dar valor a ele. E os adiamentos? Muitas vezes eu me vejo adiando coisas que eu não gosto de fazer e, em vez disso, me pego lendo e-mails na caixa de spams ou folheando revista de direito. Será que eu só estou deixando o tempo passar? Deixar o tempo passar é uma boa metáfora. É verdade que é a parte da natureza humana realizar aquilo que nos faz sentir bem e evitar o que nos faz sentir mal. Mas, como eu disse antes, as pessoas mais produtivas do mundo são aquelas que cultivaram o hábito de fazer as coisas que as menos produtivas não gostam de fazer, mesmo que elas também não gostem. Parei e fiquei pensando profundamente no princípio que eu tinha acabado de ouvir. Talvez o meu problema não fosse os adiamentos. Talvez simplesmente a minha vida tivesse ficado complicada demais. Julian sentiu a minha inquietude. Yogi Raman me disse que todas as pessoas que dominaram o tempo têm vida simples. Um ritmo frenético e apressado não foi aquilo que a natureza imaginou. Apesar de ele acreditar piamente que a felicidade duradoura só podia ser atingida por quem fosse eficiente e estabelecesse metas claras para si mesmo. Levar uma vida cheia de realizações e de contribuição aos outros não tinha nada que vir pelo sacrifício da tranquilidade pessoal. Foi isso que eu achei tão fascinante no conhecimento que estava recebendo. Isso permitia ser produtivo e ainda assim realizar os meus anseios espirituais. Comecei a me abrir ainda mais com Júlia. Você sempre foi honesto e direto comigo, por isso eu também vou ser assim com você. Não quero largar meu trabalho, nem a minha casa, nem o meu carro para ficar mais feliz e satisfeito. Gosto dos meus brinquedinhos e das coisas materiais que eu conquistei. São as minhas recompensas depois de todas as horas que eu trabalhei desde que a gente se conheceu. Mas eu me sinto vazio de verdade, e eu te falei dos meus sonhos da época da faculdade de Direito. Tem muito mais coisas que eu poderia fazer na minha vida. Você sabe que eu já tenho quase 40 anos e nunca fui ao Grand Canyon, nem à Torre Eiffel. Nunca passei num deserto, nem de canoa, num lago tranquilo num magnífico dia de verão. Nem uma única vez tirei as meias e os sapatos e andei descalço num parque, ouvindo o riso das crianças e os latidos dos cachorros. Não consigo nem me lembrar de qual foi a última vez que eu dei uma rápida caminhada sozinho depois da neve cair, só para ouvir os sons e curtir a sensação. Nesse caso, simplifique a sua vida, sugeriu Júlia, simpático. Aplique o velho ritual da simplicidade a todos os aspectos do seu mundo. Ao fazer isso, você vai estar destinado a ter mais tempo para saborear esses momentos gloriosos. Uma das coisas mais trágicas que qualquer um de nós pode fazer é adiar viver a vida. Tem muita gente que sonha com algum jardim de rosas mágico no horizonte, em vez de curtir o que tem no quintal de casa. É uma desgraça. Você tem alguma sugestão? Isso eu vou deixar por conta da sua imaginação. Eu compartilhei com você muitas das estratégias que aprendi com os sábios. Elas vão fazer maravilhas se você tiver a coragem de aplicá-las. Isso me lembra de mais uma coisa que eu sempre faço para me certificar de que minha vida
Seja sempre simples e tranquila. O que é? Eu adoro tirar um cochilo à tarde. Acho que isso me mantém energizado, novo e jovial. Pode dizer que eu preciso de um sono reparador, riu Júlia. Um sono reparador nunca foi um dos meus pontos fortes. E o senso de humor sempre foi um dos seus, e por isso eu te parabenizo. Sempre se lembre do poder do riso, como a música. Ela é um tônico maravilhoso para o estresse e as tensões da vida. Acho que Yogi Raman colocou muito bem quando disse: o riso abre o coração e tranquiliza a alma. Ninguém nunca deveria levar a vida tão a sério, a ponto de se esquecer de rir de si mesmo. Júlia ainda tinha uma última reflexão sobre esse assunto. Talvez o mais importante, John, seja parar de agir como se a vida fosse durar 500 anos. Quando Divya me trouxe aquela pequena ampulheta, ela me deu um conselho do qual nunca mais vou me esquecer. O que foi que ela disse? Ela disse que a melhor época para se plantar uma árvore foi há 40 anos. A segunda melhor é agora. Não perca um único minuto de sua vida, do seu dia. Tenha uma mentalidade de leito de morte. Hein? Perguntei espantado com a imagem de Júlia havia empregado. O que é uma mentalidade de leito de morte? É uma nova maneira de ver a vida, um paradigma que te dá mais poder, se preferir colocar dessa maneira. Algo que faz você lembrar que esse poder pode ser o último dia na Terra e por isso você deve aproveitá-lo ao máximo. Bem, se você quiser a minha opinião, isso parece ser um pouco mórbido, me faz pensar na morte. Mas na verdade é uma filosofia de vida. Quando você adota uma mentalidade de leito de morte, vive cada dia como se fosse o último. Imagine acordar de manhã todo dia e se fazer uma pergunta simples. O que eu faria se esse fosse meu último dia? Aí pense em como você trataria sua família, os seus colegas e até mesmo as pessoas que você não conhece. Pense no quanto você ficaria animado e disposto a aproveitar cada momento ao máximo. Essa questão de lei de morte sozinha tem o poder de mudar a sua vida. Ela vai energizar os seus dias e trazer uma onda de garra e força de vontade a tudo aquilo que você faz. Você vai começar a se concentrar em todas as coisas importantes que vem adiando e parar de desperdiçar seu tempo com essas coisas pequenas, que arrastam você para um poço de crises e caos. Obrigue-se a fazer mais e a experimentar mais. Busque energia para começar a ampliar os seus sonhos. É isso aí, ampliar os seus sonhos. Não aceite uma vida medíocre quando você tem um potencial infinito dentro da fortaleza da sua mente. Ouse penetrar nessa onda de grandeza. É um direito natural seu. Isso tudo é muito poderoso. E tem mais, existe um remédio simples que pode quebrar aquela espécie de transe de frustração que incomoda tanta gente. Eu ainda estou boiando. Haja como se o fracasso fosse impossível e o sucesso virá com certeza. Tire da cabeça qualquer pensamento de não atingir os seus objetivos, sejam eles materiais ou espirituais. Seja corajoso e não ponha limite às engrenagens da sua imaginação. Não seja nunca um prisioneiro do seu passado, e sim um arquiteto do seu futuro. Você nunca mais vai ser o mesmo. Enquanto a cidade começava a acordar e a manhã atingia toda a sua intensidade, meu amigo, que não tinha idade, começou a dar os primeiros sinais de cansaço. Depois de uma noite inteira dividindo seus conhecimentos com um aluno ansioso, fiquei impressionado com a capacidade de Júlia, sua energia sem limites e seu entusiasmo infinito. Ele não era só papo, ele também fazia acontecer. Agora nós estamos chegando ao fim da parábola mágica do Yogi Raman e nos aproximando do momento em que eu vou ter que ir embora, disse docemente. Ainda tenho muito o que fazer e muita gente para encontrar. Você vai contar aos sócios que está de volta à cidade? Perguntei sem conter a minha curiosidade. Provavelmente não, respondeu Júlia. Sou muito diferente do Júlia Mantri que você conheceu. Eu não tenho os mesmos pensamentos, eu não uso as mesmas roupas e eu não faço mais as mesmas coisas. Eu não sou uma pessoa fundamentalmente modificada.
eles nem iriam me reconhecer. Ou melhor, eu sou uma pessoa fundamentalmente modificada. Eles nem iriam me reconhecer. Você é realmente um novo homem, concordei rindo por dentro, enquanto imaginava esse monge místico paramentado com um hop de Sivana entrando na reluzente Ferrari vermelha da sua antiga vida. Um novo ser talvez fosse ainda mais preciso. Eu não consigo ver a diferença. A Índia tem um velho ditado que diz: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Agora entendo meu papel no universo e eu sei o que eu sou. Não estou mais no mundo. O mundo é que está dentro de mim. Vou precisar de mais um tempinho para digerir isso, comentei, na mais absoluta honestidade, sem entender totalmente o que o Júlio estava falando. Perfeitamente, eu entendo, meu amigo. Vai chegar um dia que você vai entender. Se seguir os princípios que eu revelei para você e aplicar as técnicas que falei, você com certeza vai avançar no caminho para a iluminação. Vai conquistar a arte do domínio pessoal. Vai ver que a vida como ela é realmente, como realmente é. Um pequeno facho de luz na tela da eternidade. E vai ver perfeitamente quem você é e qual o seu verdadeiro propósito na vida. Que é? Servir, é claro, independente do tamanho que tiver a sua casa ou do quanto seu carro é bonito, é a única coisa que pode levar por você no final da sua vida é a sua consciência. Ouça a voz da sua consciência. Deixe ela te guiar. Ela sabe o que é certo. Vai te dizer que, no final das contas, a sua vocação na vida é servir aos outros. De um jeito ou de outro, foi isso o que a minha odisseia pessoal me ensinou. E agora tem tanta gente que eu preciso encontrar, servir e curar. Minha missão é espalhar a sabedoria antiga dos sábios de Sivana para todos aqueles que precisam ouvi-la. Esse é o meu propósito. O fogo do conhecimento havia abastecido o espírito de Júlia. Isso era óbvio, até para uma alma como a minha, que não tinha atingido a iluminação. E ele era tão apaixonado, tão comprometido e tão fervoroso naquilo que dizia, que isso refletia até numa dimensão física. Sua transformação de advogado velho e frágil num jovem e vigoroso Adonis não se deveu a uma mera mudança na alimentação ou uma dose diária de exercícios de resultados rápidos. Nada disso. Foi uma panaceia muito mais profunda que Júlia encontrou naquelas montanhas majestosas. Ele tinha encontrado o segredo que as pessoas, através dos séculos, estiveram procurando. Era mais do que o segredo da juventude, da realização ou da alegria. Júlia tinha descoberto o segredo do eu. Chegamos na última folha do capítulo 11. E aí, o símbolo é o cronômetro. A virtude, respeite o seu tempo. A sabedoria, o tempo é seu bem mais precioso, ele não é renovável. Concentre-se nas suas prioridades e mantenha o equilíbrio. Simplifique a vida. As técnicas, antiga regra dos 20. Tenha a coragem de dizer não. Mentalidade do leito de morte. Citação para guardar. O tempo escapa pelas nossas mãos como grãos de areia, para nunca mais voltar. Os que usam o tempo sabiamente desde cedo são recompensados com vidas ricas, produtivas e que os satisfazem. Acabando o capítulo 11, vou estar lendo o capítulo 12 amanhã. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir. Se você ainda não está inscrito, se inscreva para ver a leitura desse livro e de outros. Obrigada.